O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o caminho dos discípulos de Emaús nos faz encontrar com Jesus ressuscitado. Uma certeza é: Ele caminha conosco. Ele nos ouve, nos ensina, nos desafia, nos desacomoda e nos ajuda a superar as situações de desânimo e de desesperança. A sua presença na palavra, na Eucaristia e na caminhada fraterna faz arder o coração e nos alimenta para anunciar Jesus e seu Evangelho a todas as criaturas. No Evangelho de hoje, Lucas liga o nosso reconhecimento do Senhor ressuscitado com a experiência dos discípulos históricos, Pedro e os outros. A história acontece em Jerusalém, que também é o cenário do início do Evangelho de Lucas. Assim, o evangelista costura os arremates finais do seu texto, mostrando a semente das primeiras comunidades cristãs já reunidas, ainda em clima de assombro e de incredulidade. Vemos ali os 2 discípulos. Trata-se dos discípulos que encontraram o Senhor a caminho de Emaús, como coloca o nosso texto hoje. Eles retornam a Jerusalém e testemunham diante dos 11 sua experiência. O próprio Jesus apareceu. Lucas insiste aqui na corporeidade do ressuscitado. A evangelização em ambiente helenístico, grego, por exemplo, exigia isso, uma vez que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição dos corpos. A paz esteja convosco. A saudação de Jesus representa muito bem
um dos efeitos da vida de Cristo, segundo Lucas, a paz, necessária para o núcleo da comunidade cristã nascente. É a mais bela saudação judaica, Shalom, ou seja, a paz, e ainda mais, a paz esteja convosco. Mas Shalom é muito mais do que paz, é plenitude de vida, é harmonia total, é a paz dos tempos messiânicos, é o dom supremo de Deus anunciado pelos profetas. A imagem do fantasma. A aparição inesperada de Jesus foi diferente de alguém de carne e osso. Por isso é natural que a reação dos discípulos seja de espanto, imaginando que seja um ser de natureza diferente. Vede minhas mãos e pés, tocai. Jesus está presente de carne e osso e convida os discípulos a reconhecerem pelo tato aquilo que a visão não consegue assimilar. Mas é importante diferenciar. A ressurreição de Jesus não é uma simples reanimação de cadáver, uma volta à vida biológica anterior. For assim, as ressurreições da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, do próprio Lázaro. A ressurreição de Jesus é a participação no seu corpo, ou seja, da sua natureza humana completa, na glória do Filho de Deus. É a glorificação de Jesus, a total transformação da realidade humana de Jesus na realidade divina do Filho. A filha de Jairo, o jovem de Naim, o amigo Lázaro, mais cedo ou mais tarde morreram de novo e pronto. Jesus não. Ele não só não morre mais, mas vive para sempre, porque vive uma vida qualitativamente superior à vida que vivia antes. Por isso, vai mostrar, mais uma vez, através do gesto muito comum na convivência com os discípulos: tendes algo para comer? Como os discípulos ainda se mantinham assombrados com a situação, Jesus ajuda a sua falta de fé comendo com eles, ceando com eles. Uma representação bastante realista narrada pelo evangelista São Lucas do evento Ressurreição. E traz mais uma vez, no mesmo capítulo, como já mostrou para aqueles dois antes, agora em comunidade, o cumprimento das Escrituras. Jesus retoma seus ensinamentos, dando sentido para todos os acontecimentos que haviam vivido nos últimos dias. Assim mostra que Ele mesmo é a chave de leitura e síntese das Sagradas Escrituras, que nos revela Deus como amor e misericórdia infinita. Com isso mostra que nele se cumpre tudo o que havia sido predito no Antigo Testamento. O Cristo sofrerá e ressuscitará. Quantas vezes Jesus disse isso aos discípulos? Lucas apresenta uma nova interpretação do Messias, personificada em Jesus. Sua morte é a expressão humana do amor do Pai, que vai até aos extremos de dar seu Filho por nós. A ressurreição de Jesus é a expressão mais que humana do amor do mesmo Pai que devolve seu Filho à vida para que se torne fonte de vida para todos. Por isso, a ressurreição não é um conteúdo secundário ou marginal da fé, mas é o seu coração. Fora da ressurreição não existe fé cristã. Com ela mantém-se de pé ou cai por terra tanto a promessa de Deus como a esperança última do homem. De fato, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é ilusória e a nossa esperança vazia. Diz São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. E eis aqui a importância do testemunho. Nesta passagem, Jesus mostra seu testamento aos seus discípulos no Evangelho de Lucas.
A parte que cabe às comunidades cristãs é o testemunho, como a nós também hoje. Jesus já terminou sua missão. Agora, Jerusalém, que era o início do tempo de Jesus, também é o início do tempo da igreja, que deve levar seu nome a todas as nações. Hoje nós podemos continuar a tocar Jesus espiritualmente por meio da palavra, do amor fraterno, do memorial da ceia, mas tocar Jesus também através das nossas ações missionárias, não só na liturgia, não só na celebração. Isso é muito pouco. Aliás, celebrar significa um caminho que anteriormente foi feito. E o que fizemos? Visitamos quem precisa ser visitado, participamos daquele encontro, daquela formação, estamos nos grupos, nas pastorais, nos movimentos, exercemos ministérios na igreja, e permanece em nós o chamado para testemunhar essa experiência de amor no modelo que Jesus deixou. Ele tornou-se próximo de nós. Devemos fazer-nos próximos dos irmãos e irmãs. Ele repartiu com as multidões e os discípulos e discípulas a palavra e o pão, tratando com o óleo e o vinho suas feridas. As multidões continuam com fome de palavra e de pão, como também deve continuar com fome de missão. Não devemos somente querer Jesus ressuscitado, devemos querer também a missão de Jesus. Jesus foi misericórdia infinita. Somos chamados a viver dia a dia um amor livre, gratuito, para que esta misericórdia contagie todos os corações e a todas as nações. Ressuscitar e voltar para Jerusalém. Os dois criam coragem e voltam para Jerusalém, onde continuava ativa as mesmas forças de morte que tinham matado Jesus e que tinham matado neles a esperança. Mas o encontro com Jesus faz mudar tudo. Se Jesus está vivo, e está, então nele e com ele está um poder mais forte do que o poder que o matou. Essa experiência os faz ressuscitar, como deve fazer ressuscitar a todos nós também. Realmente tudo muda. Coragem em vez de medo, retorno em vez de fuga, fé em vez de descrença, esperança em vez de desespero, consciência crítica em vez de fatalismo frente ao poder, liberdade em vez de opressão, numa palavra, vida em vez de morte. Em vez de má notícia da morte de Jesus, a boa notícia da sua ressurreição. Os dois que fazem a experiência agora em vida comunitária, experimentam a vida e vida em abundância. Sinal do Espírito de Jesus, atuando neles, é o mesmo sinal que deve atuar em todos nós.